Pode iniciar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Nórdica. Meu nome é Flávio Lisboa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas de engenharia em plantas de biotecnologia, ok? Algumas dicas aí para vocês. A nossa ferramenta aqui do GoToWebinar, ela permite que vocês enviem dúvidas, façam comentários. Eu consigo ver aqui os comentários que vocês mandam. O Lucas também vai ficar de olho para me ajudar em relação às perguntas, né? Então, agradeço muito aí a presença de todos, né? Dá para ver que a gente tem bastante colegas aí do Butantan, da Fiocruz, tem uma responsabilidade grande de compartilhar o tema com vocês, que são os maiores conhecedores aí no país de plantas de biotecnologia. E também outros colegas, né, de outras empresas, bem-vindos e muito obrigado por estar em mais um webinar da Nórdica. Eu vou olhar aqui agora para outro monitor, que é o monitor principal da transmissão. Então, né, falando um pouquinho sobre a Nórdica, falar em linhas gerais sobre a Nórdica é uma empresa de engenharia consultiva. Nós trabalhamos com engenharia, validação e automação para o segmento de ciências da vida. Então, nosso foco é plantas farmacêuticas, plantas de biotecnologia, e também trabalhamos na parte de cosméticos, alimentos e bebidas, né? Sempre o foco em ambientes que tenham que atender boas práticas de fabricação. Temos alguns escritórios, temos dois escritórios no Brasil e um na Dinamarca, e atualmente contamos com em torno de 100 colaboradores trabalhando aí dentro do Brasil, atendendo o Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina também. A nossa história, né? Nós viemos de dentro da indústria farmacêutica, nós somos uma mistura aí do grupo Fresenius e do grupo Novo Nordisk, e nós temos, né, um foco grande em qualidade e compartilhar o conhecimento. Então, aqui nós temos algumas premiações, desde o ano de 2014 nós recebemos premiações do ISP, Society for Pharmaceutical Engineering, pela nossa colaboração, pelas palestras, pelos treinamentos que nós ministramos. Tenho vários colegas hoje dentro da Nórdica que atuam dentro do ISP, entre eles o presidente do ISP, né, que é o Mário Brenga, Cristiano Bering, que é responsável pelo comitê GAMP, eu sou responsável pelos comitês de gerenciamento de projetos, boas práticas de engenharia, tenho colegas que são diretores executivos e consultivos, então nós atuamos, né, com bastante dedicação dentro da ISP. E também nós recebemos 2 premiações de melhores projetos para indústrias farmacêuticas e instalações do Sindusfarma, nos anos de 2016 e 2018. O escritório de São Paulo, que é a matriz, um escritório administrativo na Dinamarca, e um escritório de operações também em Montes Claros, né? Tem indústrias grandes farmacêuticas lá e tem outras que também estão construindo e tem tudo aí para se tornar um grande polo farmacêutico dentro do Brasil. Aqui um pouquinho sobre as unidades de negócio dentro da Nórdica, né? Nós temos a unidade de negócio de engenharia, que contempla toda a parte de projetos de engenharia, desde o estudo, né, inicial, o estudo de viabilidade, a concepção, até o projeto detalhado. Nós também trabalhamos com a parte de gerenciamento do projeto, gerenciamento de construção. Então, tudo isso, né, é escopo dessa engenharia, a qual eu sou responsável. Temos a área de automação, que é a área onde a gente faz tanto também estudo de viabilidade, índice de maturidade tecnológica dentro da empresa e até mesmo o projeto de integração do sistema, startup
e também toda a parte de validação do sistema computadorizado. Temos a área de validação, que ela é responsável pela parte de comissionamento, qualificação e validação de sistemas, equipamentos, processos. E também temos a área de tecnologia avançada, que essa área é uma área nova, que foi criada, né, recentemente no ano passado, que é uma área onde nós representamos alguns equipamentos que são dedicados para processos de biotecnologia. Então, sistemas de filtração e alguns sistemas de bioreatores. E também dentro dessa área nós temos outros parceiros, né, que trabalham com a parte de robôs, com a parte de inteligência, indústria 4.0. Um pouquinho, né, sobre mim. Então, conforme eu mencionei no início, meu nome é Flávio Luiz Lisboa, da Nordic. Eu sou engenheiro de controle e automação, tenho pós-graduação pela FGV em gerenciamento de projetos e também tenho certificação PMP pelo PMI. Hoje eu atuo como diretor de operações na Nórdica e também, né, atuo no ISP, fui diretor consultivo de 2013 a 2018 e também recebi premiações como associado dos anos de 2015 e 2016, né, por todo o apoio que eu dei à associação nesses anos. Trabalhei em bastante projetos de indústria farmacêutica. Em negrito eu coloquei aqui os projetos que foram bem relacionados à área de biotecnologia, né, que foram aí os projetos que envolveram algumas PDPs, né, a parceria público-privada entre o governo e entidades privadas. Dentre esses projetos, né, os de maior destaque do Libs, Eurofarma, Origem e Bionovis, todos esses nós trabalhamos, né, na parte de design. Alguns deles até o projeto detalhado, outros projeto conceitual, mas não, né, em linhas gerais a gente tem muito orgulho aí que os últimos grandes projetos relacionados à biotecnologia nós tivemos oportunidade de desenvolver. Então, aqui indo totalmente para a parte do webinar, né, do objetivo principal do webinar, né, todo o material, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, base, né, em referências bibliográficas, né, então aqui no caso a principal referência é o guia do ISP de instalações biofarmacêuticas. Então não é nada que seja opinião minha ou baseado na experiência, né, tudo está sendo compartilhado aí de forma com bastante respaldo teórico. Então, aqui, né, vamos começar, pessoal. Então, planta de biotecnologia, acho que é uma coisa que está em destaque, né, no momento, com a questão aí dessa pandemia. Todos nós estamos aí na expectativa, né, um pensamento muito positivo em relação a que seja produzida uma vacina que consiga amenizar essa situação que a gente está vivendo, né? Mas a gente que é da área sabe que para produzir uma vacina é um processo complexo e que não é tão rápido, né? Então a gente tem que ter essa esperança aí, mas a gente tem que estar preparado que talvez demore ainda um pouquinho. Então, no geral, né, pessoal, as plantas de biotecnologia, elas são plantas que normalmente elas são feitas para desenvolver e produzir, né, algum insumo farmacêutico ativo, né, alguma proteína, anticorpo monoclonal e também, né, em alguns casos, aí, as vacinas. Então, as plantas de biotecnologia, né, ela tem uma característica muito importante, que ela é uma planta que está manipulando ali um organismo, né, um vírus, um material que está vivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O principal cuidado quando a gente pensa em planta de biotecnologia é que a gente não quer que o que está sendo produzido lá dentro, de alguma forma descontrolada,
saia para o ambiente. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que proteger quem trabalha lá dentro e a gente também tem que proteger para que o operador e o ambiente não contaminem o produto. Então, todos os desafios que a gente tem de uma planta farmacêutica convencional, seja de injetável, seja de sólidos, na planta de biotecnologia a gente tem também esse cuidado aí, que é não deixar sair o que está lá dentro. Quando a gente pensa numa planta, por exemplo, num projeto de uma planta de sólidos, né, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que vai ser produzido dentro dessa planta e qual que é a potência do princípio ativo que vai ser utilizado, né? Pode ser, por exemplo, um princípio ativo que tem alto OEB, ou pode ser alguma coisa altamente sensibilizante, né? Um antibiótico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber quando a gente vai fazer uma planta de sólidos. Quando a gente vai fazer uma planta de injetável, a primeira coisa que a gente tem que saber é esse produto injetável, lá no final, ele vai ter esterilização final ou não? Se ele vai ter esterilização final, a planta é de um jeito. Se ele não vai ter a esterilização final, a gente sabe que a gente vai precisar de uma planta com áreas e cuidados assépticos. E quando a gente pensa na planta de biotech, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente vai manipular lá dentro? Qual que é o grau de criticidade, né? Qual que é o grau do organismo que a gente vai manipular lá dentro? E daí ele nos traz aqui ao próximo slide, né? Que é a parte de nível de biossegurança. Então, essa parte dos níveis de biossegurança, né, conforme as normas brasileiras, a gente tem o nível de 1 a 4. E esse nível de biossegurança, ele é definido através de algumas características, né? Então, o nível 1, que é o mais baixo, né, normalmente ela é composta por agentes biológicos que não causam doenças em pessoas ou animais sadios. O nível 2 é um nível de biossegurança que os agentes biológicos eles vão provocar infecções e o potencial de propagação normalmente ele é limitado, né? E principalmente existem medidas terapêuticas eficazes. Então, quando a gente pensa no nível 2, ele né, vai causar impacto na gente, mas ele não se propaga fácil e tem tratamento. O nível 3, normalmente, é um agente biológico que ele tem uma capacidade de transmissão por via respiratória, que são potencialmente letais, e normalmente existem medidas de tratamento ou prevenção. E eles representam um risco de disseminação alto, né? Ele pode se propagar de pessoa a pessoa. E o nível 4, que é o mais crítico, ele tem um grande poder de transmissão por via respiratória e ele não tem nenhuma medida, nenhum tratamento eficaz contra ele. E ele também pode causar doenças aí de alta gravidade e se disseminar de forma catastrófica aí na comunidade, né? Então, pensando nesses níveis de 1 a 4, nessas características, é claro que eu já estava preparado, né, para responder aí a pergunta sobre o corona. O corona, ele é uma coisa interessante, que eu até coloquei aqui na coluna sobre os exemplos, que esses exemplos eles não são fixos, eles são revisados regularmente, né? Por exemplo, o influenza, há muitos anos atrás, ele era categoria 3. Depois ele mudou para a categoria 2, porque a gente tem uma vacina, a gente tem um tratamento para ele, né? A gente tem uma forma de prevenção. O Zika é a mesma coisa. Porque a gente tem os casos que a gente ainda não tem nada muito eficaz. Por exemplo, o ebola, né? E a aftosa, que é em bovinos, né? Então, o corona, é até interessante, se a gente olha uma literatura muito antiga, a primeira que eu analisei era de 2006, o coronavírus ele era nível 2. E há alguns anos atrás que ele mudou para nível 3. Então, isso é revisado regularmente. Então, talvez o corona, quando a gente
tiver a vacina, tiver sob controle, e ele não tiver, a gente tivesse controle sobre ele, principalmente com a vacina, que as pessoas possam ser imunizadas, ele pode mudar de classificação tranquilamente. Então, a classificação é uma coisa que ela muda, né, em função aí principalmente das medidas terapêuticas, né, se a gente tiver tratamento ou tiver uma forma de imunizar as pessoas. Na primeira literatura que eu vi que mostrou o Corona 2 como nível 2, eu fiquei até surpreso, eu fiquei bem... Né, falei, poxa, amanhã eu vou chegar e vou falar que é nível 2, o pessoal vai cair matando. E depois eu revisei e realmente ele foi revisado para nível 3. Então, uma planta que for produzir aí uma vacina, for manipular o vírus, etc., ela é uma planta, né, vai ser uma planta de nível 3. E, em função desse nível, né, de biossegurança, a gente tem aqui as barreiras, né, que as nossas plantas elas precisam, digamos, ser projetadas para atender. Então, por exemplo, no nível 1, né, as principais barreiras ali, né, e características são identificação de que é uma área que contém risco biológico, acesso controlado, uso de equipamentos de proteção individual, e as paredes, os tetos e os pisos, eles têm que ser resistentes à desinfecção. Então, até aqui, né, a gente olha e, pô, não tem nada demais, né? Realmente não tem nada demais. Uma planta farmacêutica comum, ela tem tudo isso, né? Ela tem o acesso controlado, as pessoas, né, usam o EPI, ou usam a paramentação adequada, e normalmente, né, todas as paredes, tetos e pisos, eles têm que resistir a certos produtos para garantir a limpeza do ambiente. Então, uma planta de nível 1, ela não tem muita coisa especial. Uma planta de nível 2, aí ela já começa a ficar um pouco mais complicada, né? Deixa eu deixar em aberto aqui o quadro de perguntas. Veio uma pergunta aqui, mesmo sendo grande escala, eu não entendi. Se você puder repetir a pergunta. Acima de 10 litros. Tem bastante coisa. Teste de pergunta. Talvez seja melhor versão de perguntas como essa. Lucas, eu consigo visualizar melhor aqui o quadro de pergunta? Consegue sim, Flávio. Se você puxar para o lado, ele vai expandir, tá? O Franklin, ele fez 3 perguntas, acho que para complementar essa sua pergunta. Tem uma setinha ali que você consegue expandir. Conseguiu? Lá, irão disponibilizar. Deixa eu... Teste pergunta. Tá, aqui foi. Reiniciei a sessão, o áudio não está entrando. Espero que já tenha resolvido. Pessoal, se vocês estiverem com alguma questão de áudio, por favor, me avisa. Veio a pergunta aqui do Covid, está onde? Está ali no nível 3. É corona, mas não tem tratamento. Obrigado. O aumento da escala obrigatoriamente faz o nível de biossegurança subir. Essa questão aqui da escala, de fazer o nível de biossegurança subir, na verdade, na literatura, o que a gente tem é que quando, né, a classificação do nível de segurança, ele é definido o grau de risco para a planta onde vai haver a manipulação do vírus, ou, né, do micro-organismo. Quando a gente pensa em um laboratório, pode ser um laboratório de análises, etc., que o vírus vai ser manipulado em menor escala, o nível de biossegurança pode diminuir, desde que
sejam tomados cuidados apropriados, né? Por exemplo, a manipulação do material dentro de uma cabine de biossegurança. Então, normalmente, o grau de biossegurança ele pode diminuir, sim, quando a gente manipula em menor escala e com digamos, maiores cuidados, tá? Mas isso aí varia. Aí você tem que consultar o organismo, né? Cada micro-organismo que você vai trabalhar, ela não é uma regra geral. Irão disponibilizar o material após a apresentação. Sim, o material, na verdade, esse vídeo ele vai ficar gravado dentro do YouTube. Então, você consegue acessar posteriormente o nosso canal no YouTube e visualizar o vídeo, ok? Isso, dependendo dependendo do nível, né, que você, dependendo da finalidade que você utiliza, o grau pode, em alguns casos, cair. Não muda o nível de biossegurança. Segundo a NRN 18 da CTN-Bio, grande escala são volumes acima de 100, mas não é o nível de biossegurança. É isso aí mesmo, né? O que faz mudar a finalidade da manipulação. Segundo nível de escala para nível de biossegurança. Não é previsto o nível de biossegurança. A ANS traz algumas regras especiais para grande escala nos níveis de biossegurança. Não é previsto o nível de grande escala, sim, para nível de biossegurança. E micro-organismos. Tem uma pergunta aqui para NB2, necessitamos de classe 2A2 ou B2. Isso aqui eu tenho que consultar. E aqui você está falando especificamente para qual item? Deixa eu ver quem perguntou. Deixa eu ver quem perguntou. Aqui ver quem perguntou, Lucas. Eu vou avançar. Será que você consegue dar uma olhada? Qual pergunta? Visualizar quem perguntou. Mas eu vou deixar as perguntas para o final e vou avançar, porque tem algumas coisas que são específicas que a gente tem que fazer uma consulta de cabeça, eu não vou saber. Sim. Essa referente à classe. Transparente. Referente à classe foi o Anderson Santos. Tá. Depois eu passo pelas perguntas e a gente discute, mas realmente tem alguns itens que a gente tem que consultar. Eu estou tentando aumentar aqui, mas não vai. Então, né, pessoal, dentro aqui acho que eu parei nas características de planta de nível 1. A planta de nível 2, né, a gente tem algumas características mais importantes. Então, normalmente, essas plantas possuem uma autoclave, né, que é para fazer a esterilização final, né, do material, para que ele seja inativado. Os laboratórios contêm torneira automática, tem sistema de HVAC dedicado, né, todo o fluxo de ar é controlado, as janelas são vedadas, a gente, né, encontra anticâmaras aí para entrar nas salas. Normalmente a gente trabalha com algumas cabines de biossegurança e todos os resíduos eles são inativados aqui nessa autoclave, né? Por isso que a gente precisa de uma autoclave próxima desses ambientes. No caso do nível 3, ela tem todas as características do nível 2, porém as instalações elas são isoladas e dedicadas.
Então, aqui esse é um item bem interessante, né? Instalação isolada e dedicada. Aqui, em alguns casos, a gente pode interpretar como sendo um prédio separado, né? Sempre o mais recomendado para mitigar risco é fazer num prédio separado, mas ele pode estar dentro de uma mesma edificação, junto com outras coisas, porém, com acessos, vestiários, sistemas de ventilação, utilidades, né, totalmente dedicados. Tá, pessoal? Então, não é que é uma exigência ser um prédio separado, as instalações têm que ser isoladas e dedicadas. Portas duplas, né, as anticâmaras de acesso duplo. O ambiente aqui já é recomendado trabalhar com a pressão negativa, né? Então imaginem que aqui é como se a gente tivesse uma cascata de pressão negativa. A gente só tem que pensar que, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o nível de biossegurança, a gente também tem que atender às classes de limpeza do ar. As paredes, os tetos, os pisos, né, eles têm que ser impermeáveis. Então, imaginem que o isolamento, né, o fechamento da sala, ele tem que ser muito bom, até porque ele vai trabalhar com pressão negativa, né, então ele não pode ter frestas para sugar o ar que está fora do ambiente. A exaustão do ar tem que ser filtrada, né, então tudo que a gente tira de dentro da sala, desse ambiente, ela tem que ser filtrada. O ar tem que ser 100% renovado, então nesse tipo de classificação, a gente já não trabalha com um sistema de ar-condicionado com ar renovado, né? Ele não vai circular, todo o ar que entra, ele vai sair, e a gente precisa de autoclaves dedicadas dentro dos ambientes. Para o ambiente aqui de nível 4, todos os requisitos, né, do NB3 têm que ser atendidos, e aqui sim, o prédio tem que ser totalmente separado e dedicado. A gente tem aqui também uma característica especial, que é a roupa com pressão positiva, e o ar, ele normalmente, né, nesses ambientes, ele tem que ser armandado. Então, você não respira o ar ambiente que está no ambiente, né? Você vai estar com uma roupa com pressão positiva e você vai utilizar essa roupa aí com ar mandado para que você, né, fique garantido que você está totalmente isolado do ambiente, ok? Então, essas são algumas características gerais que a gente vai ver um pouquinho de forma mais ilustrada nos próximos slides. Então, aqui, né, a gente tem uma instalação né, que tem as características aí de um laboratório ou de uma área de biossegurança 1. Né? Então, a gente tem aqui o acesso à área, com as identificações de biossegurança, os resíduos identificados como biossegurança, o acesso para chuveiro. Aqui a gente tem os chuveiros lava-óleos e o chuveiro próximo à área produtiva, que a gente tem as bancadas, né, os profissionais utilizando o jaleco para operação. Aqui pode ser uma capela ou uma cabine, e aqui, né, as janelas que podem ser operadas normalmente. Então, essas são as características principais aí de por exemplo, um laboratório de nível de biossegurança 1. Um laboratório de nível de biossegurança 2, ele já fica um pouquinho diferente. A gente vai ver aqui uma cabinezinha de biossegurança, o acesso continua controlado, aqui a autoclave próxima, o sinal de área com biossegurança, e aqui a coleta de resíduos dedicada para esse ambiente. Aqui no caso, né, se for aqui eu estou dando um exemplo de um laboratório, não é exatamente uma área produtiva. No nível 3, aí a gente já tem algumas outras características, né? Aqui é o ambiente selado, a autoclave está dentro da sala, o acesso, né, à sala onde é o nível de biossegurança 3, ele é duplo, né? Então a gente vê aqui que é uma anticâmara dupla. O sentido de ar é para dentro, né? O ar que está dentro desse ambiente vem para fora. As pessoas aqui estão paramentadas, né? Normalmente elas tomam um banho antes ou após o
processo. E aqui a gente tem uma característica importante também, que é a questão, né, do respirador e do uso da máscara e aqui a cabine de biossegurança, né? Então, aqui a gente vê, no caso, uma pessoa fazendo um processo aqui, né, uma manipulação, onde ela está utilizando um respirador e uma máscara como aí os EPIs para que ela fique protegida, né, do material ali que está sendo manipulado. E a gente tem a planta de nível 4, que é a planta mais complexa, né? Tem aqui o uso das roupas com, né, o ar mandado, e principalmente aqui depois o teste de vazamento da roupa, né? Importante também, né? Parecido quando a gente faz esterilização aí, utilizando filtração esterilizante, que depois a gente faz o teste de integridade do filtro, aqui também nesses casos a gente faz o teste de integridade da roupa, né? Ou também em alguns equipamentos aí que tem isolador, que a gente tem aquele teste da luva, né, para verificar se não tem vazamento. Então, o princípio é muito parecido. E aqui a gente nota, né, que no nível onde a gente tem a área de operação, né, que a gente vai manipular o material, aqui a gente tem, né, normalmente alguns níveis acima, que está toda a parte de sistema de tratamento de ar, né, então o sistema de insuflamento e de exaustão. Muito importante o sistema de exaustão, a gente ter aqui a parte, né, de baterias de filtro EPA, tanto na entrada quanto na saída, né, para a gente garantir que o ar que está sendo exaurido do ambiente, da sala, ele não vai ir direto para o ambiente carregando partículas e algum organismo. E também o sistema aqui de oxigênio, né, aqui o breathing air, que é para a gente garantir o ar mandado para os operadores, né, para as pessoas que estiverem trabalhando dentro desse ambiente. E aqui no subsolo, a gente tem, né, normalmente o sistema que vai coletar todo o efluente gerado por essa planta. Então, eles são normalmente sistemas fechados, são tanques de coleta, onde esse resíduo ele vai ser inativado. Então, normalmente, essa inativação ela é uma inativação térmica. Em alguns casos, a gente consegue fazer uma inativação química, mas aqui, né, no caso aí dependendo do micro-organismo, a gente tem que fazer a inativação térmica através dos tanques de inativação. E depois, posteriormente, né, todo o efluente dessa planta ele pode ser drenado, né, para a rede de esgoto ou algum outro local. O importante, né, a gente lembrar que tudo que, né, conforme eu falei no começo, tudo que sai dessas plantas tem que ser controlado, né? Seja o resíduo, né, que ele tem que ser esterilizado na saída, seja o efluente, que tem que ser inativado, e seja o ar também, que tem que ser tratado. Então, essas são as características aí importantes a respeito dessas instalações. E, né, alguns conceitos gerais sobre as plantas. Aqui no horário. Um conceito geral sobre as plantas, né? Então, aqui no caso é uma planta que está, né, um arranjo, um layout aí de distribuição que está dentro do guia do ISP, que é muito interessante, que ele propõe que para uma planta que normalmente trabalha com grandes volumes, né, a gente utilize soluções aí verticalizadas, né? Então a planta teria um nível de subsolo, um nível térreo, um nível intermediário e um nível superior. E também quando a gente pensa, né, nas plantas de biotecnologia, a gente tem que entender que normalmente elas vão ter uma área que a gente separa como upstream, né, normalmente vai ser feito o crescimento, né, vai ser feita ali a manipulação mesmo do vírus e do material,
né, a gente quer que esse material ele cresça, se multiplique, se propague. Vai ter a área do downstream, que normalmente é a área que a gente vai limpar, né, vai deixar esse material, vai retirar as impurezas dele e ficar com o material no final, que é o que a gente quer utilizar para as etapas subsequentes. E a gente também precisa, né, de todo um sistema aí de utilidades. Então, normalmente, numa planta, né, a gente vai ter aqui a área onde a gente prepara os meios de cultura, né, a área onde a gente vai fazer a inoculação, né, que é a área onde a gente vai coletar o material de um banco de célula de trabalho e vai fazer, né, a inoculação dele para depois vir as etapas de multiplicação, de propagação celular. Então, esse volume ele vai aumentando, né? A gente faz a primeira multiplicação aqui na sala de inoculação e depois ele vem se propagando até a gente sair aqui do cultivo celular e a gente vir para a etapa, né, que inicia aí os processos de downstream, que é a etapa que a gente fala que é a colheita, né? E também a gente faz a inativação viral. Então, nesse ponto aqui é onde a gente já consegue, a partir dele, reduzir um pouco mais os riscos de exposição dos operadores e do material. Na área de downstream, a gente tem normalmente aqui, né, a preparação das soluções de tampão para que seja feita a purificação. Aí aqui nesse exemplo, as purificações, né, são feitas através de filtrações e cromatografias. E no final aqui, a gente tem uma ultrafiltração, uma filtração 0,22, onde a gente sai com o nosso, digamos, a etapa final do downstream, que é o ativo pronto. Então, dependendo do produto, a gente tem relações aí que são muito grandes, né? Por exemplo, para cada 1.000 litros de meio de cultura, você vai tirar 1 ml de produto. Então, ele varia muito em função do material, do organismo que está sendo manipulado. A gente, recentemente, nas plantas de anticorpo monoclonal que a gente trabalhou, a gente tinha áreas aí com 2 bioreatores de 2.000 litros e, né, rodando o ano inteiro, e no final do ano você tira 35, 40 quilos de princípio ativo. Então, né, são plantas que ela tem um grande volume, mas no final a gente tira muito pouco dela. Um outro exemplo, né, fazendo esse paralelo do upstream e downstream, por exemplo, a vacina do influenza, né? A parte de upstream dela, ela é feita no ovo, né? A gente, o Butantan, por exemplo, que é quem produz, recebe o ovo, você coloca, né, injeta o vírus dentro desse ovo, deixa ele crescer e depois você purifica, né? Você extrai e purifica e faz a formulação, né? A diluição e o invase da vacina. Então, também é o mesmo princípio, o upstream e o downstream. Então, isso varia um pouco de organismo para organismo. Por exemplo, no da influenza, né, o upstream vai ser feito lá no ovo. Em alguns outros casos, ele vai ser feito num fermentador, num bioreator. Então, isso vai variar um pouquinho em função aí do que a gente está produzindo. E, em linhas gerais, a gente tem aqui os sistemas de utilidades, né, que eu mencionei, água para injetável, vapor puro, ar de processo, os sistemas de SIP, né, para a gente fazer a lavagem e a esterilização dos equipamentos. Aqui, né, é o mesmo exemplo do slide anterior, porém com uma perspectiva 3D. A gente nota, né, que quanto mais os processos são fechados e a gente usa as instalações de forma fechada, a gente consegue, né, fazer essa transição das tubulações passando por áreas, ambientes não controlados, né? Então, por exemplo,
esse ambiente aqui onde a gente faz a inoculação, o cultivo celular e a inativação viral, eles vão ser os ambientes aí onde a gente tem a maior, né, o maior nível de biossegurança requerido. Posteriormente, né, que o vírus já está inativado, o material já está inativo, a gente não precisa de todos aqueles outros cuidados. Então, essa é uma perspectiva 3D para ficar mais visível aquele exemplo anterior, né, da área de manipulação do meio de cultura, da área do cultivo celular, da área aqui foi a propagação, cultivo, aqui a inativação, aqui, né, toda a produção do buffer, a estocagem do buffer, a parte da purificação inicial e purificação final, e aqui os sistemas de utilidades distribuindo dentro dessa planta. Então, esse é um conceito aí muito comum desse tipo de planta. Uma vez, né, a gente vendo esses principais conceitos, essas principais etapas, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre processo aberto e processo fechado. Os processos que a gente vai fazer nessas plantas, em alguns casos, eles vão ser processos onde a gente vai fazer num ambiente que a gente chama de processo aberto, que é onde ele vai estar exposto ao ambiente. Por exemplo, o momento ali de fazer a preparação a manipulação do banco de células e a preparação do inóculo, que normalmente é feito dentro de uma cabine de biossegurança, mas conceitualmente ele está ali num processo aberto. E, posteriormente, a gente passa para algumas etapas que elas são realizadas em ambientes fechados, né? Por exemplo, toda a parte de cultivo celular, ela é feita dentro de um sistema de bioreatores, fermentadores, que vão ser totalmente fechados. Então, não vai ter mais exposição do material que está lá dentro com o ambiente, com o operador. As etapas de filtração e toda a parte de estocagem de meio de cultura e tampão. Então, esse conceito de processo aberto e processo fechado, ele é muito importante para os próximos slides, porque isso ajuda a gente a diminuir, principalmente, a classe de limpeza de alguns ambientes, né? O nível de biossegurança nem tanto, mas a classificação do ambiente em função de limpeza, ela é impactada por esse tipo de estratégia. Então, aqui, né, pessoal, quando a gente pensa, por exemplo, num sistema aqui de preparação de meio de cultura e estocagem do meio de cultura, a gente, por exemplo, a gente recebe já aqui o nosso material num frasco fechado, onde a gente vai fazer a diluição dele dentro de um mixer. Esse conceito aqui do material que a gente recebe fechado, a gente está falando que ele é um material, um conceito fechado, protegido. Ele não tem risco, no momento, ele não tem risco de contaminação, porque ele está dentro de um frasco fechado, até o momento que a gente abre. A partir do momento que a gente abre esse frasco num ambiente, a gente tem aqui a característica dele estar exposto brevemente. Então, a gente pode mitigar esse risco da exposição dele através de algumas estratégias, né? A gente pode trazer a classificação dos ambientes, né? Que seria classificar os ambientes como grau D, grau C, grau B, grau A. E também a gente pode combinar com a classificação do ambiente a adição da filtração, da filtração esterilizante. Então, uma vez que esse material que ele é formulado, que ele é diluído aqui nesse tanque de meio de cultura, ele é bombeado, ele passa por 2 baterias de filtragem e ele pode ser guardado aqui dentro de um tanque estéril, onde a gente vai ter o nosso meio de cultura estéril, né? Então, aqui a gente vê o conceito de processo aberto, onde a gente teve o material exposto brevemente ao ambiente e a gente teve aqui o sistema totalmente fechado, onde ele passa por um sistema aqui de filtração e ele é conectado a um tanque que está fechado e já esterilizado. Então, esse é um
um conceito aí importante, né? E como é feita essa esterilização? Através de vapor limpo, né? Que vai esterilizar toda essa linha para que, quando o produto seja dosado, ele passe por uma linha que está limpa e esterilizada. A gente pode, né, fazer a mesma analogia, por exemplo, quando a gente usa uma mangueira, né? A mangueira é a mesma coisa. A gente lava essa mangueira, faz um processo de autoclavação e depois pode utilizá-la dentro do processo. E algumas outras características mais relacionadas aos equipamentos, né? Os equipamentos, a gente tem aqui algumas características que são bastante importantes. Então, a gente normalmente pode ter uma planta que ela é totalmente com sistema rígido, né? O que são as plantas normalmente com sistema rígido? É onde todos os tanques de processo, tanques de estocagem, tubulações, elas são rígidas em aço inox. Pode ter os sistemas mistos, que a gente também viu e utilizou isso em alguns processos, né? Que é a parte aí de você ter um fermentador em aço inox, os tanques de estocagem e mangueiras e acessórios já utilizando as características de single use, né? O single use é o quê? Seria o bag descartável, né? Você utiliza uma vez, dependendo do que você está manipulando, você faz um processo de esterilização final e descarta esse bag, né? Então, você só usa ele uma vez. Esse tipo de estratégia ele é muito interessante para a planta, por exemplo, que você trabalha com baixo volume, né? Que você tem uma troca muito grande, aí você economizaria muita água com a parte de lavagem e limpeza dos tanques, né? E também das tubulações. Então, normalmente o sistema misto ao sistema single use, a gente recomenda que isso seja utilizado para uma coisa de alto valor agregado também, né? Dependendo do que você vai produzir, você não vai conseguir ter o payback aí, ter um custo operacional atrativo para utilizar esse tipo de tecnologia. E quando a gente está falando também de grandes volumes, maiores volumes, aí a gente já não adianta o single use, né? Por exemplo, o bioreator single use, hoje no mercado, os maiores são de 2.000 litros. Então, se você precisa fazer um lote, né, uma fermentação que precise de um vaso maior que 2.000 litros, o de single use já não vai atender na totalidade. Então, né, como eu escolho, né, qual tecnologia, o rígido, misto ou single use? Eu diria que é em função, né, do que você vai produzir e do custo operacional, né? Quando você pensa, mas se eu fizer uma planta totalmente single use, né, com fermentador, estocagem, mangueira, né, tudo single use, teoricamente deve ser uma planta mais barata. Sim, na parte de instalações, sim, né, vai demandar menos salas, vai demandar menos tubulações, né, vai demandar aí menos espaço. Só que os equipamentos são caros, né, esse material reciclável, né, que são os bags, também são caros. Então, o seu produto ele tem que pagar esse material, né? Mas é uma solução excelente. Eu diria que para volume menor é muito interessante, que a gente consegue construir uma planta e colocá-la para operar de uma forma muito rápida, né, quando a gente utiliza essa tecnologia. Quando a gente pensa ali no sistema rígido, né, a gente tem uma construção, uma montagem bem mais complexa, né? Imagine você montar, né, todos esses tanques, todas essas tubulações aqui, né, o tempo que gasta, né, e inclusive depois com validação de limpeza e etc, para você ter certeza que isso aqui está funcionando direitinho, né?
Então, quando a gente pensa aí no sistema single use ou no misto, ele tem vantagens. Mas realmente escolher entre um e outro é em função do custo-benefício aí, do valor agregado do produto. Aqui algumas outras características, né, do conceito, por exemplo, né, aqui para plantas onde a gente tem uma manipulação até um vaso aí de 1.000 litros, né, a gente trabalha aí com tanques e sala com uma altura de em torno de 3,6 metros. Quando a gente trabalha com volumes entre 2 e 5, a gente já precisa de uma sala mais alta, já precisa de plataformas, né? E quando são volumes maiores aí que 5.000 litros, a gente pode ter até 2 salas, né? Uma sala que vai ter acesso à parte inferior do tanque e uma outra sala que vai ter acesso à parte superior do tanque. A geometria do tanque também é importante, né? Normalmente esses tanques eles têm uma relação aí de 1:3, né? O diâmetro versus a altura. Então, isso, né, são características que ajudam no processo de fermentação. Novamente, né, uma recomendação que o guia traz sobre o conceito da planta, né? Então, a gente utilizar uma produção verticalizada para a gente conseguir utilizar, né, a gente, digamos, no ponto mais alto da planta, o começo da manipulação dos maiores volumes de líquido que a gente utiliza, né, que é o meio de cultura e o tampão. Então, a gente normalmente faz uma diluição aqui e daí a gente vai passando para os pavimentos intermediários, né, que é onde a gente vai ter aqui as etapas iniciais e depois as etapas finais, né, do cultivo. E até nesse exemplo aqui, ó, ele trouxe a utilização de centrífuga, né, para fazer toda a parte de clarificação, e aqui a inativação viral. E nesse outro caso aqui, no ambiente do downstream, a gente tem toda a preparação de meio de cultura, né, desce via gravidade para os tanques intermediários de armazenagem, que por sua vez descem mais um nível para os tanques de purificação. Isso tudo aqui, né, pessoal, também depende do volume da planta, né? A gente pode ver, talvez você tenha aí nas suas instalações, poxa, mas aqui a gente fez horizontal. Depende do volume que você trabalha, né? E também depende muito do espaço que você tem para construir o prédio, né? Por exemplo, num dos projetos de anticorpos monoclonais que a gente fez em 2013, 2014, a planta é uma planta de baixo volume, só que ela é verticalizada. Porque no site do nosso cliente ele não tinha espaço para fazer um prédio horizontal. Então, foi feito um prédio vertical. Ele tem um basement com as utilidades. No primeiro pavimento, ele tem toda a parte de purificação. No segundo pavimento, ele tem o cultivo celular. E no terceiro pavimento, ele tem a área técnica do sistema de ar-condicionado. Então, tudo isso depende muito do volume, mas também depende do espaço. Você pode ter uma planta vertical, mesmo sendo de baixo volume, mas normalmente a gente faz isso quando você não tem espaço, né? E para as plantas de grande volume, a grande vantagem de você fazê-la verticalizada é a transferência dos líquidos, né? Que ela pode ocorrer por gravidade, né? Sem você ter uma necessidade aí de bombeamento. Então, essa aqui é a mesma figura do guia, que é bem ilustrativo para a parte aí Aqui um exemplo de produção horizontal para pequeno volume, né? Então, aqui a gente tem uma planta que ela é um conceito muito interessante, que ela é uma planta para pequeno volume, né? Quando eu digo pequeno volume, é uma planta aí para ter em torno de 3 bioreatores de 2.000 litros em single use. Então, essa planta ela funciona da seguinte maneira, né? Aqui a gente tem uma área de estocagem de matéria-prima.
Aqui a gente tem a preparação do meio de cultura, a área de preparação do tampão. Aqui a gente tem a área do cultivo celular, né, onde estão aqui os bioreatores. A gente tem aqui a área da inoculação, né, uma sala separada da inoculação. Então, o fluxo, né, a gente faz a inoculação, traz aqui para o bioreator, o meio de cultura é dosado para o bioreator. A gente, depois dessa etapa de cultivo celular, ele é transferido aqui para a etapa das purificações iniciais. O tampão é produzido nesse ambiente e transferido aqui para a sala da purificação inicial. Aqui é feita a etapa de purificação final. E aqui no fundo da planta a gente tem as áreas de suporte, né? Áreas de lavagem e esterilização de material, algumas áreas de estocagem de produto acabado. E o principal, a gente tem aqui, ó, nessa saída, que é o corredor sujo, né? Que é onde a gente vai concentrar todo o material que a gente precisa inativar no final do processo e ele sai por esse corredor aqui do fundo. Né? Então, quando a gente pensa aí nas plantas de biotecnologia, é muito importante a gente ter esse conceito de corredor limpo e corredor sujo. Eu vou mostrar aqui Aqui, né, mais um pouquinho do material de exemplos de instalações single use. Aqui foi tirado do guia do ISC, por isso que tem essas marcas d'água. Mas aqui a gente nota, né, como a instalação, quando a gente parte para esse tipo de solução, ela é clean, né? A gente tem aqui um bioreator, nesse caso aqui, pelo tamanho, eu acho que é um de 200 a 300 litros. Aqui a gente tem, normalmente nessas instalações, a gente vai ter esse totem, né, com as utilidades. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, ar comprimido, a gente vai ter a água, a gente pode ter conexão elétrica, conexão pneumática. Então, tudo vai estar dentro desse totem, né? Até, em alguns casos aqui, até conexão de rede. E nesse outro exemplo, a gente vê um conjunto aqui também, né? De um bioreator menor conectado aqui a um outro bioreator maior, para fazer provavelmente aqui é o início de um cultivo e aqui é o tanque principal do cultivo. E aqui os sistemas de controle, né? Então, é tudo muito prático, né? Tudo com rodinha, você monta e desmonta, você faz o setup do processo de uma forma bastante rápida, mas é claro que aqui a chance de erro em comparação com um sistema fixo ela é maior, né? A gente pode montar uma mangueira errada, uma conexão errada, conectar um ponto ao outro de forma incorreta. Já quando a gente pensa no sistema rígido, ele é bem mais vantajoso nesse sentido, né? Principalmente se for um sistema totalmente automático. A gente não tem muito com que se preocupar em relação a, por exemplo, conexões. Aqui um comparativo, né, entre, para a gente estocar o mesmo volume ali em torno de 9.000 litros de tampão, nos sistemas rígidos, né, por exemplo, nesse caso, com vasos aí em torno de 1.500 litros, né, então, no caso, são que isso ocupa em torno de 63 metros quadrados. A gente pode ter uns sistemas rígidos com plataformas móveis, em torno de 52, e o single use com a plataforma móvel em torno de 48. Então, a gente vê que, né, dependendo da solução que a gente utiliza, a gente consegue otimizar os espaços, né? Principalmente quando o espaço é uma restrição, né? Então, essa é uma outra
Uma outra característica importante quando a gente vai avaliar as características, né, e como a planta deve ser construída, principalmente respeitando as restrições que existirem aí em função de estado. Aqui, um outro exemplo muito interessante que o guia traz para a gente pensar na parte de classificação do ambiente e modo de produção também. No primeiro exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem um fermentador, que a parte mais clara é uma sala limpa e o ambiente aqui mais escuro é uma área controlada não classificada. Então, a gente vê que quando a gente trabalha com processos mais abertos, né, nesse caso, nesse exemplo, vamos supor que você abra manualmente a boca de visita dos tanques e faça alguma dosagem dentro dos tanques para você fazer uma manipulação. Então, esse é um exemplo de processo aberto. Então, o tanque ele vai estar dentro de uma sala limpa. Então, a segregação física do processo com o ambiente é a sala. A classificação dessa sala de processo, ela vai ser uma sala limpa, né? A gente não vai conseguir escapar de sala limpa nesse processo. E o nosso modo de produção, normalmente, nesse tipo de ambiente aqui, vai ser campanha, né? Ele tem como tudo está aberto, a gente tem uma grande possibilidade de contaminação cruzada aqui. Então, a gente sempre trabalha, né, sempre vai precisar trabalhar nesse tipo de setup aqui, em campanha. Quando a gente tem uma instalação onde a gente já começa a trabalhar num ambiente um pouco mais fechado, né, por exemplo, o fermentador ele vai estar aqui num ambiente totalmente fechado, as dosagens vão ser feitas através de sistemas fechados e automáticos, e a gente só tem o ponto aqui de amostra, que é manual, né, que é um processo aberto. Então, a segregação física ainda continua sendo a sala, mesmo a gente adicionando todo esse sistema, por exemplo, de dosagem automática, para não ter que abrir as bocas de visita. A classificação desse pedaço aqui continua sendo uma sala limpa, né, no mínimo um ambiente em classe D, e o modo de produção, ele ainda é campanha, né? Porque a gente pode ter uma contaminação cruzada aqui de lote ou de material no momento que a gente está fazendo essa amostragem. E a gente tem o caso C, que é o caso que a gente conseguiu ter o processo totalmente fechado, só o sistema de amostra, que a gente fez com um sistema de amostragem fechado single use. Então, a segregação física do processo com o ambiente está sendo feita pelo equipamento. Então, a sala ela já deixa de ser uma parte fundamental do processo, né? Toda segregação é o equipamento. A classificação do ambiente ela pode ser CNC e o modo de produção aqui a gente pode até partir para um modo de produção concorrente, né? A gente pode estar fazendo um lote aqui e estar preparando para fazer uma outra coisa diferente dentro desse sistema. Aí pode vir a pergunta, mas e se nesse ambiente aqui a gente estiver manipulando um organismo de classe de risco 3? Então, o ambiente ele vai ser controlado não classificado, no aspecto de limpeza, e nível de biossegurança 3. Então, esse é o conceito. No exemplo A aqui, se a gente estiver manipulando um organismo aqui de classe 2, então vai ser uma sala, por exemplo, pode ser classe C, classe D, com nível de biossegurança 2, que é o ambiente onde ele vai estar aí exposto e principalmente vivo ainda, né? Então, essas são características importantes, por isso que, né, às vezes, quando a gente compara uma planta com a outra, principalmente quando a gente está em processo aí de transferência de tecnologia, né, às vezes você está recebendo uma tecnologia que é uma tecnologia bem consolidada, mas ela é, digamos, já
antiga, que ela, em muitos casos, ela vai ser produzida dessa forma aqui, né? Então, né, dependendo da situação, dependendo da transferência de tecnologia, você tem que trazer exatamente como ela é feita lá no seu parceiro. Então, você começa, né, você tem que meio que utilizar uma tecnologia, uma característica aí que já talvez esteja ultrapassada, né? Porque para fazer, às vezes, uma mudança no processo, você já perde as vantagens aí de ter uma transferência de tecnologia, onde você não precisa comprovar, né, determinadas etapas aí no processo de validação e principalmente do desenvolvimento do produto, né? Então, acho que esse é um conceito importante, né? Da gente entender que a classificação da sala, em termos de limpeza, é uma coisa, e a classificação dela no aspecto de biossegurança, ele é outro. Aqui, né, exemplificando um pouco melhor também a questão do número de salas de processo e dos corredores limpos e sujos. Então, vamos falar primeiro um pouquinho de corredor, né? Normalmente, nas plantas de biotecnologia, a gente gosta de trabalhar, a gente trabalha com um corredor limpo, um corredor de alimentação e um corredor de retorno. E daí, dependendo da característica do material que está sendo manipulado, do produto, a gente vai ter um corredor aqui de alimentação limpa, que pode vir as pessoas, os materiais, a pessoa entra, faz o trabalho dela, ou ela pode voltar para esse mesmo corredor, ou obrigatoriamente ela tem que sair por esse lado e voltar por um corredor de retorno. Então, isso depende da classificação, do nível de biossegurança que a gente está trabalhando, né? Quando a gente olha lá, principalmente o nível 4, é obrigatório ter um de entrada e um de saída, e esse tem que ser duplo. No nível 3, né, você tem o separado, ele pode ser único, e nível 2, nível 1 não é necessário, né? Tem que ter pelo menos a anticâmara. E quando a gente pensa no fluxo de material, né, e produto em processo, é a mesma coisa. Ele pode vir por esse corredor, vai entrar nessa sala, a gente vai processar, o material ainda em processo volta para o corredor de retorno, o material que tem que ser inativado, ele vai passar por um processo de inativação e vem para o corredor de retorno. Então, esse é um pouquinho do conceito aí de corredor de alimentação e corredor de retorno. Uma outra característica aqui também é a questão da segregação do processo. Então, quanto mais aberto está o processo, né, esse modelo aqui do slide A, para fazer diferentes operações, mais salas a gente vai precisar. Então, por exemplo, a gente, nessa planta aqui, né, desse exemplo da esquerda, a gente pode ter aqui na sala de processo A, a gente pode ter a inoculação, aqui o cultivo celular, aqui a purificação inicial e aqui a purificação final. As etapas principais aí do processo. Como a gente trabalha com processos, nesse caso, nesse exemplo, abertos, a gente precisa de todos os cuidados, né? De câmaras de pessoas, de câmara de material e de câmara para, né, dependendo do nível de biossegurança, para saídas também. Então, a gente isola os processos, né, diferentes etapas do processo através da sala. Então, por isso que as salas têm anticâmara, né, para fazer a separação dos corredores. Quando a gente trabalha com os processos fechados, a gente pode, tá? Não é que a gente deve. Aqui a gente pode, né? Aqui é sempre mostrando, o da esquerda é mostrando um pior caso, que é um caso da gente sendo bem conservador, segregando tudo através de sala. E aqui no exemplo da direita é um caso onde a gente está sendo extremamente, eu diria que inovador,
né, trabalhando com um ambiente totalmente aberto aí de produção, né? A gente pode ter cultivo, né, purificação inicial, purificação final, preparação de meio e tampão, tudo dentro desse ambiente aqui, desse ambiente único, porém utilizando apenas processos fechados, equipamentos fechados, né? É uma solução bem, né, que eu falei, bem arrojada, mas com a revisão aí da nossa RDC, né, da RDC 301, a gente já tem algumas possibilidades de trabalhar um pouco melhor essas questões, né? O que a gente tem que fazer é fazer as análises de risco operacional e provar as ações de mitigação que a gente está aplicando, né? Existem alguns casos que a RDC ela é bem específica, né? Que você não pode produzir, por exemplo, sensibilizantes, penicilinas e junto com outros produtos. Então, isso não tem análise de risco que cubra, né? Ele tem que ser respeitado. Mas o ponto é que aqui a gente consegue flexibilizar, de certa forma, o ambiente produtivo, né? Dependendo da tecnologia que a gente usa para os processos fechados. Pessoal, meu está querendo participar. Um outro exemplo, né, que é muito característico para o conceito da planta, que é a gente pode observar, através da utilização de processos fechados, o quanto a gente consegue simplificar as instalações, né? Então, aqui, por exemplo, no primeiro caso, a gente está produzindo um material que é estéril. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 12 salas de processo, né, em grau 7, que é fazendo paralelo aqui com o nosso mundo, com o do guia da Anvisa, é o grau B. E à medida que o processo a gente vai fechando, a gente vai isolando o material que está sendo manipulado do ambiente, a gente consegue reduzir a classificação do ambiente, né? Então, em muitos casos aqui, eu já vi plantas que produzem né, OGMs aí, nível 1, nível 2, que ela é bem parecida com esse caso aqui, ó, que a sala de inoculação vai ser uma sala, né, em ambiente classe D, com uma cabine de fluxo unidirecional. Todo o ambiente de produção ele é CNC, e a gente consegue até agrupar determinadas salas porque o processo é fechado, né? Então, esse é um exemplo que é bastante nítido assim no que eu já vi de instalações. E, né, por exemplo, das plantas mais recentes de anticorpo monoclonal, a gente trabalhou num cenário muito parecido aqui entre o 4 e o 5, né, onde a gente tinha aqui a sala de preparação do inóculo em classe C. A gente não usou classe D, porque na época, né, a gente analisou e achou que seria um risco usar o ambiente totalmente CNC, então a gente usou a classe D aqui para fazer toda a parte de cultivo celular, para fazer as purificações pré e pós-viral e toda a parte aqui de preparação de meio e tampão. Então, né, a gente conseguiu fazer uma planta aí bem eficiente e economizando área e também economizando muito dinheiro com o sistema de ar-condicionado, né? E respeitando aí os níveis de biossegurança demandados, né? Isso que a gente também tem que ter em mente. A planta, a gente tem que ter o cuidado da biossegurança, mas a gente pode utilizar as classes de limpeza em função do processo, né? Não necessariamente uma planta com um nível de biossegurança alto, ela vai ser muito mais cara. Em linhas gerais, ela pode ser porque a gente precisa de mais cuidado, mas a gente consegue otimizar isso em função da classificação dos ambientes.
Aqui, né, um outro exemplo sobre esse conceito, né, da planta tradicional, onde a gente tem aqui as células, né, onde a gente faz cada etapa. Aqui é o que chama de instalações do futuro, né, onde a gente só tem aqui a área de preparação do inóculo num ambiente fechado, o restante num ambiente totalmente aberto. E aqui, quando a gente tem, né, quando a gente trabalha com materiais que exigem um nível de biocontenção maior, a gente tem que tomar todo o cuidado com a parte do pré e do pós-viral. Então, são a evolução aí das plantas, né? E isso o que ajuda muito é a característica das instalações, dos equipamentos que vão ser aplicados a essa planta. Alguns outros pontos chaves, né, para o conceito da planta, pessoal. Lembrar de áreas de estocagem, áreas de processo, áreas de suporte, áreas de serviço, utilidades e, normalmente, administração, né? Então, quando a gente pensa no layout, pensa numa concepção de uma planta dessa, a gente precisa pensar nessas características. Fluxo simples de trabalho, né? Então, sem vai e volta, isso é uma coisa que é bem importante quando a gente pensa em requisito regulatório, né? O fluxo ele tem que ser simples, ele tem que ser de preferência unidirecional, sem muitos cruzamentos, né? Áreas de manutenção acessíveis, isso é muito importante, né? Quando a gente projeta uma planta, a gente tem que pensar que os equipamentos, as instalações vão necessitar de manutenção. Então, a gente tem que pensar nessas características quando a gente desenvolve o projeto dessa planta. Então, equipamentos mecânicos, instalações mecânicas, elétricas, o que a gente conseguir colocar para fora é melhor, né? Em áreas onde a equipe de manutenção não precise se paramentar para acessar, e principalmente se for uma área com nível de biocontenção alto. Pensar em planejamento de expansão, né? Isso é muito importante. Às vezes a planta ela não é feita para ter um conceito de expansão, ela vira ali uma colchazinha de retalho, né? Então, quando a gente faz o projeto inicial da planta, é importante a gente às vezes pensar, né? Pô, vamos fazer uma planta modular, onde a gente consegue, né, aqui para esse lado a gente vai crescer uma linha, para esse outro lado a gente pode ampliar uma área de estocagem. Toda a parte de segurança, né, também é muito importante, então cumprir com normas de segurança, né, e principalmente, pessoal, uma coisa que não está tão clara aqui no material, mas a gente falou muito sobre o sistema de inativação dos resíduos. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nessas plantas, né, a partir do nível de biossegurança 2, principalmente, é a questão do quê? Se você tiver um sistema de combate a incêndio ou um derramamento, isso tudo tem que ir para uma bacia de contenção, né? O mesmo cuidado que a gente tem de não deixar o efluente de processo sair de dentro da planta sem ser inativado lá no nosso sistema de inativação, a mesma coisa vale, por exemplo, para um sistema de combate a incêndio, né? Vamos supor que tem um incêndio numa planta dessa, e você aciona os sprinklers e tal. Então, o recomendado é que que você tenha uma bacia de contenção nessa planta para ele conter todo esse resíduo, né? Para que esse resíduo não vá para o ambiente de forma descontrolada. Mas isso é para acima de nível 2, como a gente viu nas plantas de nível 1, ela não tem impacto nenhum para nenhum ser humano ou animal. Fluxo do processo, né, ter essa tensão aí com o horizontal versus vertical, em função de volume, de espaço. Fluxo de pessoas, né, paramentadas, não paramentadas.
e principalmente, né, os corredores limpos e sujos, que é um conceito aí muito importante. O conceito de corredor sujo, o que a gente tem que lembrar é que é o retorno do material que já foi usado e já está inativado. Fluxo de material, né, também tem um fluxo lógico e curto e simples para essas etapas, né, para esses materiais. E também a gente tem que pensar muito, né, dependendo de como é a planta, no fluxo de equipamento móvel, né? Principalmente se a gente partir para uma solução ali de planta de, por exemplo, single use, né, onde é tudo equipamento móvel, a gente tem que pensar nesse fluxo de equipamento. Ou às vezes até mesmo numa planta, por exemplo, que é com tanques aí em aço inox, mas se ela não for uma planta que tivesse zip para esses tanques, para esses vasos, a gente tem que pensar que esse vaso tem que se deslocar, tem que fluir pela planta para ele chegar numa sala, né, que tem uma cabine e seja adequada para fazer a lavagem e eventualmente a esterilização. Então, né, toda essa parte de fluxo aí é muito importante no planejamento e no conceito da planta. E aqui, indo para um último slide, não menos importante, é a parte, pessoal, do sistema de ar-condicionado, que são os... Eu não fui muito a fundo no conceito de ar-condicionado, porque o conceito de ar-condicionado dessas plantas, ele deve seguir o conceito de sala limpa e, porém, com esses cuidados adicionais, né? Então, para as plantas de nível 1, a pressão relativa ao ambiente externo ela pode ser positiva, ela não é mandatória a filtração da exaustão e da descarga do ar no ambiente, ela pode ter recirculação de ar e as anticâmaras, né, quando utilizadas, podem ser anticâmaras simples. As plantas de nível 2, a gente já trabalha com, normalmente, né, dependendo aí do GMP que você analisa, ele fala pressão negativa, pressão positiva. No geral, a maioria das que eu vi são já de pressão negativa, em relação ao ambiente externo. A gente tem a filtração, né, na exaustão, que ela é opcional, né, a gente pode ter lá o filtro bag-in, bag-out, mas ele é opcional nesse caso, e a recirculação de ar também ainda é permitida. E as anticâmaras desse tipo de planta também são anticâmaras simples. Nas plantas de nível 3, aí aqui já começa a ficar mais complicado, né? A gente tem a pressão, né, são dois menos, ou seja, a gente tem 2 estágios de cascata de pressão no mínimo, né, onde a gente vai ter uma área que circunda a área de processo principal, que é negativa, e uma outra área de processo 2 vezes negativa, né? Então, quando a gente pensa numa planta aí de produção comum, né? O primeiro estágio, por exemplo, 15 Pascal, o segundo 30. Essa vai ser ao contrário, menos 30, menos 15. É necessário o filtro EPA, né? Na exaustão e na descarga. E a recirculação do ar, ela tem que ser 100% de ar externo, né? Nesse caso aqui, a gente já não pode mais ter circulação de ar no ambiente. E as anticâmaras, normalmente, elas vão ser duplas, né? A primeira, para a gente aí se paramentar, né, num ambiente pressurizado, e depois a gente passa para os ambientes com a pressão menor. E o nível 4, né, a gente tem 3 estágios de pressão, né? Então, a gente vai ter ali uma área que circunda, principal, uma área intermediária e a área de processo. E aqui o recomendado, né, a filtração da exaustão com filtro EPA duplo, né, que é para realmente a gente ter segurança em relação ao ar que está sendo filtrado. A gente tem a recirculação de ar que tem que ser 100% externa, né? Não pode ter recirculação de ar. E as anticâmaras, tanto a de entrada quanto a de saída,
ela tem que ser separada, né? Então, são uma anticâmara dupla para entrar e uma anticâmara dupla para sair do ambiente, né? Conforme a gente viu lá nas fotos, né, dentro dessas anticâmaras, né, tem toda a paramentação do operador e, principalmente, né, a etapa onde a gente pressuriza a roupa e depois na saída onde a gente testa essa roupa. E a dica aqui é não confundir, né, de novo, o nível de biossegurança com a classificação do ambiente, né? Classe A, B, C e D. A gente pode ter um ambiente classe D, com nível de biossegurança 3, 2, 1, 4. Né? Então, isso aí vai depender da exposição do material ao ambiente. Então, isso aqui vai ajudar a gente a determinar o grau de limpeza da área e o nível de biossegurança em função aí da agressividade, né, da criticidade do organismo que está sendo manipulado naquele ambiente. Esse era o último slide que eu queria mostrar para vocês, né, com as principais características aí sobre o sistema de ar-condicionado. Aí eu queria agora verificar as perguntas. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Acho que agora a gente já pode dedicar um tempinho final aqui para as perguntas. Flávio, você conseguiu expandir as perguntas? Deixa eu ver. Eu consegui. Deixa eu ver, eu estou vendo a última aqui. Não seria lá. Bom, vamos lá. Olá, vocês vão compartilhar a apresentação? O vídeo vai estar no YouTube, né? Então vocês conseguem ver novamente todo o conteúdo, ele está sendo gravado e vai estar disponível no YouTube. Normalmente a gente não compartilha os slides, a gente deixa aí, o material, né, disponível para consulta no YouTube. Como são os requisitos de ralos dentro de convenção, nível de biossegurança 3? Os ralos e as pias, né, o cuidado aí que a gente tem que ter no geral, né, manter a questão do ralos sifonados, né? Mas principalmente aqui o ponto de atenção é a gente direcionar todos esses drenos, né, que a gente tiver eventualmente, para uma sala, para o sistema de inativação, né? E evitar ao máximo, né, ter ralo e pia, né? Normalmente a gente foge de ralo de pia dentro de sala limpa, mas, né, eventualmente sempre tem que ter numa área de lavagem, numa área aí numa área limpa, né? E principalmente dreno de equipamento, né? Então, aqui nesses casos, o ideal é que os drenos eles sejam conectados diretamente lá no sistema de inativação, né? A gente coleta esses drenos através dos ralos sifonados e o ideal é você ter redes separadas, né? Você faz uma rede separada para os resíduos que vão para o sistema de inativação, que estão ali nas áreas que estão na parte do pré-viral, e o pós-viral você já pode direcioná-los diretamente para um sistema só de neutralização, né? É muito comum a gente ter aí sistemas de inativação e neutralização dentro das plantas, né? O inativação, o foco dele é a parte de inativar, né, o organismo, e o sistema de neutralização é para a gente neutralizar o pH, né? Muitas vezes a gente tem aí ácidos ou base, e antes da gente descartar o material para o ambiente, a gente tem que né, inativar o pH dele. Gostaria de fazer uma pergunta. De forma geral, os departamentos de um banco de sangue são todos de nível 1. Os departamentos de um banco de sangue
Eu diria que sim, né? Se você não tiver a manipulação né, desse material. Dependendo da manipulação que você for, você talvez precise de alguns cuidados especiais. Mas, normalmente, né, laboratórios de análise vão ser todos no nível 1. Pia anexo área de processo e bolha ao corredor. A gente faz algumas combinações, né, de antecâmaras, né, quando a gente quer diminuir a cascata de pressão e subir a classe de limpeza, né? Então, vamos supor que nessa área aqui, ó, esse corredor aqui, ele dá acesso a uma área aqui de nível 3, né? Então, esse corredor, ele pode ser o nosso primeiro estágio da cascata negativa, e daí aqui essa sala é o segundo estágio da área de pressão negativa. A anticâmara aqui, né, poderia ser bolha, né? Para a gente se paramentar aqui dentro, para evitar que, de toda forma, o ar que está dentro dessa sala, ele venha para essa anticâmara, onde eu ainda estou me paramentando. Né? E daí, na de saída, que a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, a gente teria que ter uma combinação de duas, né? Uma bolha para eu tirar a roupa e uma ralo para eu sair, né? Sem ter nenhuma partícula e a porta inteira travada, né? Então, tem alguns cuidados aí que a gente precisa tomar e pensar quando a gente faz essa cascata, né? Pode ser um quebra-cabeça, né? A gente pode ter aqui uma pressão negativa, por exemplo, classe CNC, e aqui dentro a gente precisa de classe C. Então, a gente faz essa subida aí da classificação do ambiente através dessa primeira anticâmara. Então, a gente sobe aqui o ambiente para a classe C, então aqui ela vai estar, aqui dentro a gente consegue fazer ele classe C também, só que com a pressão negativa em relação ao que está lá fora, né, já que elas não vão se comunicar diretamente. Então, esses são normalmente os cuidados aí, a gente faz essa jogada com as anticâmaras, né? Trabalhando ela como pressão positiva ou pressão negativa. Vamos supor que os dois ambientes aqui tenham a mesma classificação, né? Aqui seja classe D e aqui seja classe D também. A gente pode fazer o isolamento deles ou através de uma anticâmara tipo bolha ou através de uma anticâmara tipo ralo, né? A bolha, a pressão positiva em relação aos dois ambientes, e a ralo é a pressão negativa em relação aos ambientes adjacentes. Aqui, ó, quanto à pressão negativa, utilização de pressão positiva e, posteriormente, airlock bolha é aceitável, pois, de certa maneira, BPF e biossegurança. Sim, é isso mesmo. É a combinação deles, né? A gente consegue fazer a combinação. O ponto é combinar isso, né? A classificação do ambiente ao que a gente vai estar fazendo. Se a pessoa tiver desparamentada naquele ambiente, a gente precisa ter certeza que o ar da sala do lado não vai chegar ali. Então, normalmente, a gente usa a bolha ou até mesmo, em alguns casos, a ralo no meio para a gente ter certeza que nada chega lá. Acho que as perguntas principais que eu não tinha passado são essas. Deixa eu só ver aqui, ó. Como fazemos quando... deixa eu ver outras perguntas enquanto eu estava lendo. Só um momentinho. Como fazemos quando precisamos de chuveiro de emergência em uma área com nível biossegurança?
As áreas não podem ter ralos, isso mesmo. Ela não vai ter ralo, ela vai ter uma bacia ali de contenção. Aí você vai conter esse líquido dentro da bacia. Muitas vezes, até mesmo em sala, quando não é de biossegurança, a gente coloca o chuveiro e faz uma contenção, né? Ou a gente coloca ele num nível mais baixo no chão, ou a gente faz um dique, né? Para fazer essa contenção do líquido. Acho que qual é o setor que cuida das questões de biossegurança? Na verdade, toda a área de processo que cuida desse tipo de coisa, né? Tanto da questão de biossegurança, quanto questão de ambiente, definição de processo. Tudo está muito conectado ao processo, né? Mas a gente também tem consultores, tem especialistas que ajudam a gente nesses quesitos. Então, obrigatoriamente, a área de processo tem que ser negativa? Sim, se, né, é onde o mais baixo ali da cascata de pressão é onde o seu micro-organismo vai estar mais exposto, né? Pressão de 10 a 15 PA, pressão de 10 a 15 PA é uma faixa de aceitação em anticâmaras, podemos trabalhar com 5 PA. O requisito da norma, ele fala 10 a 15 PA entre ambientes de diferente classificação, né? Isso é até um ponto bem polêmico. Normalmente, né, numa situação comum, vamos supor que essa sala aqui a gente, né, faz ela para 15 Pascal e esse corredor aqui em 0. Delta P aqui de 15, em ambientes de diferente classificação, aqui é uma classe B, aqui é uma área CNC, e nesse meio aqui a gente tem uma anticâmara que vai fazer uma transição, a gente, por exemplo, colocaria ela em 7,5, né, para garantir essa transição. Isso é muito bem aceitável e a gente mede esse diferencial de pressão. Só que né, eu já ouvi alguns grupos de discussão aí que essa anticâmara, na verdade, ela é uma zona de transição. Ora ela é classe CNC, ora ela é D. Então, na verdade, o 10 a 15 tem que ser garantido a partir dela. Então, a gente poderia fazer o corredor em 0, aqui em 10 e aqui dentro em 20 ou 25, né? Porque e isso faz sentido quando você pensa, né? Quando a porta desse lado abre, ela equaliza e aqui tudo, né, vira a mesma coisa. Depois a porta fecha, a gente faz o tempo de recuperação da sala, né? E daí ela está apta a abrir de novo para esse lado, porque ela vai estar com a mesma característica do ar do ambiente final ao qual ela está dando acesso. Então, isso é uma coisa já para a gente começar a pensar melhor aí nas anticâmaras. E sim, você tem razão, os guias da ISP abordam a anticâmara como a média, como o ponto médio, você tem toda a razão. No guia do ISP está assim mesmo. Mas a gente já viu alguns grupos de discussão, inclusive envolvendo pessoas da Anvisa, e realmente isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Talvez eles não aceitem, por exemplo, esse 7,5, 10, para você ter a certeza que tem o diferencial de pressão desse ambiente aqui, para que ele ele tem que garantir a mesma característica do ambiente final que você está acessando. Então, ele na verdade, uma zona aqui, se a gente for pensar, ela é uma zona de transição, mas na maior parte do tempo, por exemplo, se aqui for CNC e aqui for D, ela é D. Então, a gente tem que garantir esse diferencial de pressão um pouquinho maior. Mas você tem toda a razão, o guia trata como a média. Pois, trabalhando com ambientes abertos, às vezes as pressões da área core ficam muito elevadas. Sim, né? Se tiver classe A aí na planta, você chega a quase 80 Pascal lá na classe A, né? Vai fazendo
as transições. Isso tem que ser levado em consideração né, quando a gente está no layout arquitetônico da planta. Deixa eu ver se tem perguntas. Acho que não. Bom, pessoal, agradeço bastante aí a participação de todos, as perguntas. O material vai estar disponível no YouTube para vocês darem uma olhadinha. Desculpem minha confusão no começo aí com as perguntas, que eu não consegui ver todas de forma adequada. Agora deu certo. Então, muito obrigado e fiquem atentos aí aos novos webinars que a gente vai ter. Creio que o próximo vai ser sobre boas práticas de engenharia, com meu colega Paulo, e dá uma olhadinha nos outros webinars que a gente fez no passado aí. A gente tem os webinars de BIM, sobre indústria 4.0, validação de sistemas computadorizados, tem também o de boas práticas de engenharia, boas práticas de suprimentos, gerenciamento de projetos, tem bastante conteúdo aí disponível para vocês darem uma analisada. Obrigado a todos, um abraço.